Oi? Áreas degradadas, o que são e como reverter esse processo? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Essa prosa é capaz de ser longa, então coloquei aqui Joe Satriani. Vamos ouvindo um pouco de rock mais sossegado para a gente abordar um punhado de temas que são importantes na hora que a gente vai para o meio rural. Para começar, o que são áreas degradadas? Então a gente pode entender que uma área está degradada quando o solo foi lixiviado ou está erodido. Quando a gente tem poucos nutrientes no solo. Quando o lugar que a gente está pesquisando já não nasce nada ou quase nada ou pouca coisa. Ou um lugar onde a gente vai plantar alguma coisa e a cultura não vinga. Ou um lugar que está muito suscetível a secas prolongadas, isso em áreas isoladas, né? O terreno está muito seco, ou de repente o terreno está muito úmido, ou a gente não consegue trabalhar com o terreno. Ou então que o terreno não apresenta diversidade biológica. Você procura e tem ali uma graminha ou outra, ou não tem nada, mas já não tem árvore, não tem arbusto, a diversidade é muito pouca, os animais não estão presentes ali naquele lugar. Então isso tudo no conjunto a gente pode chamar de uma área degradada. Beleza, mas aí, como é que essas áreas degradadas se formaram? Como é que acontece esse processo? Porque se a gente não entender como é o processo, a gente não entende o que é que a gente tem que fazer para reverter a situação, concorda? Então vamos buscar a fonte, vamos buscar a origem do problema, entender a origem desse problema e a partir daí a gente começa a estabelecer algumas estratégias que podem ser interessantes para a reversão desse problema. E para entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho na história de colonização do país. Então, quando os bandeirantes saíram e foram penetrando o interior, e mesmo antes disso, o que estava presente aqui no país era um sistema produtivo dos índios, dos povos nativos, aqueles que praticavam agricultura, eles se utilizavam muito de um processo chamado coivara. Como é que era esse processo? Como é que é esse processo? Eles vão na mata, abrem uma clareira dentro da mata, taca fogo naquele lugar para fazer a limpeza e a partir daí eles conseguem plantar. O negócio funciona? Pô, funciona, porque na mata você tem um solo muito rico. E uma vez que você tacou o fogo para liberar as árvores maiores, dar uma limpeza na área, você consegue plantar. O problema é quando a gente começou a desmatar em excesso e romper com todo esse ciclo. Então, à medida que os bandeirantes foram penetrando no interior, eles foram levados a esse aprendizado. O bandeirante, lembrando, ele é meio português e é meio índio. Então, ele é português e índio ao mesmo tempo, e ele não é português nem é índio ao mesmo tempo. O bandeirante é um ser, por excelência, desenraizado ou com múltiplas raízes. Por isso é que o bandeirante foi para o interior, porque ele conhecia uma parte das coisas do índio e conhecia também uma parte das necessidades do português. E ele adentrou, em primeiro momento, atrás de outros índios e atrás de riquezas, de ouro e pedras preciosas. E ao longo do caminho, e é por isso que a gente tem, a maioria das nossas cidades são a coisa de 20, 30 quilômetros umas das outras, porque é o tempo de viagem a pé ou de mula que esses bandeirantes faziam, e a partir daí tinha que montar um pouso, e a partir desse pouso, muitas vezes se desenvolvia um arraialzinho, uma vila, um município. Essa é a nossa origem. E à medida que alguns desses indivíduos iam se estabelecendo no lugar, iam fazendo então ali os seus negócios, isso é muito das origens, né, das famílias brasileiras, ou pelo menos das famílias tradicionais dentro de cada cidade. À medida que eles se sedentarizavam, eles tinham que abrir o espaço na mata, muitas vezes. Nós estamos falando aqui de floresta atlântica e depois chegando
um pouco mais para o interior, onde tem o cerrado, obrigados então a limpar a mata, a desbastar a mata, a tirar a mata, e utilizavam fogo para fazer esse processo também, e a partir daí implantando a sua rocinha de milho, de feijão, de arroz, que era para ter os suprimentos tanto para si mesmo, quanto para oferecer ou vender, negociar com os bandeirantes e os caminhantes que passavam por aqueles caminhos que começavam a ser abertos. Nesse processo, o que acontece é que a gente rompe com uma coisa que é fundamental para manter a qualidade do solo e a produtividade desse solo. Do que nós estamos falando? Quando a gente tem só o capim, imagina que a parte que a gente visualiza em cima de qualquer vegetal é mais ou menos o que ele tem para baixo de raiz. Então, se a gente tem um capim ali que vai crescer meio metro de altura, o que a gente sabe é que o enraizamento desse capim, ele vai buscar água e nutrientes a meio metro, 1 metro, 2 metros de profundidade, não mais do que isso. A camada superficial é a que contém mais nutrientes, é o que traz mais condições para o desenvolvimento do vegetal, mas ele também vai buscar água e nutrientes lá embaixo. Nos arbustos, que são maiores um pouco, então a gente pode ter ali arbustos 1 metro, 2, 3 metros de altura, a gente imagina que as raízes também vão buscar água e nutrientes nessa profundidade, até chegar em árvores de 40, 50 metros de altura, em que aí a gente sabe que mais ou menos o que está em cima é o que está embaixo, então essas árvores estão indo buscar água e nutrientes a 20, 30, 40, 50 metros de profundidade. E essa água e nutriente, eles são trazidos para a folha, onde acontece o processo de fotossíntese. E no processo de fotossíntese, as plantas produzem o seu próprio alimento. E ao produzir o seu próprio alimento, chega um momento em que essa folha cai, ela perde a sua serventia, ela morre. Ou o galho morre, ou a própria planta chega um momento em que ela morre. Durante todo esse processo, esses nutrientes que foram levados até as folhas, eles voltam para o solo e infindáveis organismos vão degradar esse material, seja folha, seja galho, seja tronco, eles vão degradar esse material e liberar outra vez os nutrientes, só que dessa vez não lá na profundidade, mas aqui em cima, na superfície do solo. E aí por isso que a gente tem a primeira camada, 20, 30 centímetros de solo, mais fértil do que o restante na parte de baixo. Porque nessa parte de cima, incontáveis eras foram sendo trabalhadas para que aquele solo tivesse legal. E quando os bandeirantes chegam e se instalam, eles conseguem um solo muito legal. Só que eles retiraram a mata. E aí romperam, e a gente faz isso até hoje, romperam aquele ciclo natural de transferência de nutrientes de camadas mais profundas para a superfície. E chega um momento em que esses nutrientes vão sendo lixiviados, eles vão embora. Como é que eles vão embora? Principalmente em regiões montanhosas, você retirou a mata, não tem mais nada que segura a chuva quando bate em cima do solo. E ainda mais se deixa o solo desnudo, sem nada, o que acontece quando a gente frequentemente, todo ano, queima a pastagem, por exemplo, o solo fica completamente desprotegido. Bate um vento, leva nutriente. Bate a água, escorre, leva nutriente. Então, se de início a gente tinha floresta e um solo altamente produtivo, retirou-se a floresta e durante um certo período, 2, 3, 4, 5, 10 anos, esse solo vai produzir as culturas com qualidade. Você vai conseguir plantar milho e feijão e arroz e abóbora e tudo mais, e vai conseguir uma boa colheita com isso, sem precisar de insumos químicos. Insumo químico é coisa mais recente, é coisa de 1940, 50 para cá, com a Revolução Verde. Então, se de início você conseguia plantar com tranquilidade, depois de alguns poucos anos, essa terra já não dá mais nada. E aí, historicamente, o que a gente fez? A gente retirou a floresta, plantou essas plantas anuais. Já não dá mais, coloca pastagem.
E a pastagem, com o tempo, vai degradando também. Por que vai degradando? Porque a gente só está retirando nutrientes. Então, a vaquinha que está lá no pasto comendo, ao mesmo tempo que ela está compactando o solo, ela também vai ser abatida mais cedo ou mais tarde e vai virar alimento para o ser humano. No meio do processo, a vaquinha vai dar o leite. E esse leite é nutriente. A vaca está transformando capim em nutrientes e no próprio crescimento do seu corpo. Chega um momento em que esse leite é retirado, é transformado em queijo, em leite mesmo, em requeijão, ou seja o que for. Aqui em Minas é muito comum isso, a gente sabe disso. Esse nutriente deixa o lugar e não é reposto. A vaca que absorveu o nutriente acaba deixando o lugar e esses nutrientes também não são repostos. Chega um momento, então, que a venda da vaca, a venda do leite, a exportação de nutrientes, mais a lixiviação, que é a diluição pela água desses nutrientes, mais o vento, mais o relevo mais inclinado, mais a erosão do solo, vão comprometendo toda a qualidade do solo. E esse solo vai ficando cada vez mais empobrecido. E com o solo empobrecido, a gente tem uma consequência de toda essa história. Se não consegue mais produzir naquele lugar, esse agricultor vende o solo e vai morar na cidade. Ou antes disso, esse agricultor, vamos pensar 100 anos atrás, ele chegou e a terra estava um brinco, estava um chuchu, como o povo diz aqui. Ele retirou a mata e conseguiu produzir, e com isso ele conseguiu criar uma família grande. Era o tempo das famílias com 10, 15, 20 filhos. E era possível fazer isso? Sim, a terra dava o suporte para fazer isso. Mas com 10 filhos, à medida que o casal vai envelhecendo, esses filhos vão herdar essa propriedade. Então, uma propriedade, digamos, de 100 alqueires, dividido agora por 10 filhos, ela passa a ter 10 alqueires. Mas continua produtiva. Essa primeira geração desses pais, eles vão ter os seus filhos, e ainda 5, 10, 15 filhos. E esses filhos vão herdar esse espaço. Conclusão da história, ao mesmo tempo que a gente tinha que pressionar a mata para abrir novos locais para produzir alimento, a família ia crescendo e a disponibilidade do espaço para ser trabalhado ia diminuindo. A cada geração, aquele terreno ia sendo dividido em parcelas menores, até chegar um momento que o cidadão, o agricultor, o pecuarista, tem ali um pequeno espaço de terra que já não consegue mais produzir o suficiente para ele se manter. E ele não tem mais mata para poder abrir novos campos. E aí ele vende a propriedade e vai para a cidade, e isso gera um punhado de consequências. Pronto, vídeo muito grande, encerramos por aqui. Próximo passo, vamos continuar nessa conversa. Lembrando, estiverem curtindo, um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito, chama os amigos, compartilha. Nós estamos entrando agora um pouco de história, estamos entrando um pouco em ciências ambientais, estamos entrando um pouco em agronomia, um pouco em ecologia, e isso é que a gente vai precisar saber para reverter todo esse processo que historicamente foi construído. Até o próximo vídeo, um grande abraço.